Fala pessoal, boa noite, tudo bem com vocês? Bom, chegamos aqui à nossa terceira live, resumão aí da Masterclass Como Viver Bem. Bom, probleminha aqui. Sexta-noite, queria agradecer você que tá aqui me acompanhando. Seu Zé, oi seu Zé, boa noite. Sônia, Amaro, boa noite, tudo bem aí com vocês? Sexta-noite, tá esquentando aqui em São Paulo, né? Já estamos começando a ferver, tá bem calor. Oi, Irani, boa noite, tudo bem? Vixe, agora eu fiquei nervosa, tá? Meu pai, minha mãe, Irani, me assistindo. Fiquei nervosa agora. Bom, então, gente, hoje eu vou falar um pouquinho do resumo da Masterclass que eu fiz na semana passada, né? Como muitas pessoas pediram aí pra participar, infelizmente o Masterclass não ficou gravado, então eu resolvi disponibilizar esse resumo em 3 partes. Então, no primeiro dia, a gente falou um pouquinho sobre conceitos de saúde, sobre o que é saúde para cada pessoa, o que é saúde, né, nos conceitos aí da OMS, sobre o que é saúde em relação à nossa cultura, às nossas crenças, né, a tudo aquilo que a gente acredita e o que é saúde para nós, o que é a nossa concepção de bem-estar. Na quarta-feira eu falei um pouquinho sobre nutrição, né, sobre alimentação saudável, dei algumas dicas aí, algumas recomendações de como você driblar ali as coisas que vão te deixar levar pra tentação, né, pra não comer aí o que você precisa comer, de manter aí sua reeducação alimentar e principalmente para aquelas pessoas que precisam se privar de algumas coisas para evitar aí essas distrações e não cair na tentação de comer algo que não deveria. E hoje, então, eu vou falar um pouquinho sobre movimento, né? Movimento como um pilar de um estilo de vida saudável, de um estilo de vida com mais consciência de que a gente precisa, assim, investir no nosso futuro, não só na parte financeira, mas na parte de saúde também. Buscando sempre ser uma pessoa com mais autonomia, com mais disposição, pra gente poder realizar nossos sonhos, poder fazer as coisas que a gente gosta, né? Por muito mais tempo, pra viver aí mais tempo livre de doença. Então eu vou colocar aqui os slides que eu usei naquele dia, porque eu acho que eu tive um bom feedback, acho que vocês gostaram, né? Da aulinha com as capinhas. Bom, na Masterclass, quem ia falar sobre movimento ia ser o João Paulo, né? Infelizmente, o João Paulo teve um problema muito grave naquele dia, ele não pôde, né, falar sobre o movimento, então quem trouxe o assunto fui eu. Eu tenho formação de fisiologia do exercício aplicada à clínica, então, além de ter um conhecimento técnico aí embasado em medicina baseada em evidências, é um assunto que eu gosto muito de ler, gosto muito de estudar e adoro conversar sobre isso com todas as pessoas. Então, vamos falar sobre movimento, né? Então, a pandemia de sedentarismo. O sedentarismo, gente, é a 4ª causa de morte no mundo, de causas indiretas, né? Porque se você for pensar em doenças cardiovasculares, doenças endócrinas, elas estão principalmente relacionadas ao sedentarismo. Por quê? O sedentarismo leva com que a gente tenha um aumento de peso, que a gente tenha aí um acúmulo de gordura corporal e que a gente desenvolva doença cardiovasculares e doenças endocrinológicas, né? Então, se a gente for somar todas essas causas, o sedentarismo está relacionado com todas elas. E o movimento vai muito além de uma sala de academia, né? Hoje a gente fala muito sobre o comportamento sedentário, eu gosto de falar muito sobre isso aqui, porque o comportamento sedentário, ele não está relacionado só às pessoas que, por exemplo, não frequentam academia ou que não praticam esporte, mas sim esse nosso novo jeito de viver em frente à tela do computador, sentado na frente da televisão, usando mais o carro, usando mais a escada rolante, elevador. Com o nosso novo estilo de vida, a gente começou a diminuir o nosso movimento. Então, a gente sempre está buscando novas tecnologias que poupem o nosso tempo e com isso a gente conseguiu ficar muito mais tempo parado. E isso também corrobora com esse comportamento sedentário e com todo esse sedentarismo aí que vem causando uma catástrofe na saúde mundial. Vamos lá, outro, vamos para o próximo. Gente, assim, ó, se vocês tiverem perguntas, mandem aí nas caixinhas. Eu vou ter maior
maior prazer de responder. Se tiver alguma pergunta sobre as outras lives, pode mandar aqui também, tá? Que eu vou responder. E se esquecer de mandar, pode me mandar depois pelo Instagram, ou pode mandar depois pelo WhatsApp, que eu vou ter maior prazer de responder, porque como eu falei, eu adoro conversar sobre esses assuntos, né? E ajudar as pessoas aí a ter uma mudança de estilo de vida de uma forma mais coerente, mais de acordo com as suas crenças, de acordo com aquilo que você acredita, porque senão a gente não consegue manter, né, esse novo hábito que a gente tenta adquirir e aí consegue aplicar por pouco tempo e daí depois não consegue continuar, né, porque isso tem que estar muito alinhado com toda a nossa essência como ser humano, né. E como a atividade física pode contribuir para a nossa saúde, né? Então, a primeira coisa que eu coloquei foi diminuição da mortalidade por todas as doenças, como câncer, diabetes, doenças cardiovasculares, né? Como hipertensão, AVC, infarto. Porque que acontece? Toda vez que a gente tem esse impacto no nosso estilo de vida e em relação ao movimento, a gente mexe com esse tipo de doença, como eu falei no começo, né? Então, ele diminui a sua chance de morrer por essas doenças. A melhora da saúde mental, né? Redução dos sintomas da ansiedade e depressão. É muito legal falar sobre isso, porque tem muito estudo que já demonstra que pessoas que sofrem dessas doenças, como ansiedade, depressão, elas podem sim reduzir o número de medicamentos, reduzir doses e pode até precisar ficar sem remédio quando elas praticam aí alguma atividade física regular, porque isso traz prazer, isso faz com que a gente se sinta satisfeito, a gente entra num movimento de comunidade, de pertencimento, você faz amizades, você tá ali com outras pessoas e isso ajuda muito para as pessoas que sofrem desses distúrbios. Então os estudos já demonstram que praticar uma atividade física regular pode sim, não só ajudar na prevenção, mas como no tratamento dessas doenças. Também melhora na saúde cognitiva e na saúde do sono. Então, toda vez que a gente também tem esse hábito de se movimentar mais ao longo do dia, a gente consegue ativar cascatas de neurotransmissores no nosso cérebro que vão sim melhorar a qualidade do nosso sono. Porque muitas vezes, gente, a falta de um sono de qualidade causa um impacto enorme no seu dia seguinte. E isso, conforme o uso crônico, né, de falta de dormir bem, a gente tem um desenvolvimento aí de um estresse crônico no organismo. Não estresse somente de ficar nervoso, de ficar ansioso, de ficar intolerante, né? Mas um estresse metabólico pro teu organismo, trazendo muito estresse oxidativo também, que vai fazer com que no longo prazo isso vai te causar outros problemas. Então, distúrbio de ansiedade, distúrbio de depressão, burnout, isso tudo está relacionado com distúrbios do sono. Então, quando a gente tem o hábito de praticar atividade física, melhora tudo isso. E além disso, quando a gente tá descansado, né, quando a gente tá naquele momento pleno, a gente tem uma melhora da nossa qualidade cognitiva. Então, a gente consegue se concentrar melhor, a gente consegue ter mais capacidade de aprendizagem. Então, principalmente para as pessoas que estão numa fase que exigem muito ali do metabolismo cerebral, é muito importante ter uma atividade física regular, tá? Além disso, a gente pode proteger os músculos e as articulações para manter as habilidades e autonomia no dia a dia. Então, eu sempre falo aqui, né, que cuidar da saúde, independente da sua idade, é um investimento para o seu futuro, né? Então, uma das coisas que sempre é interessante falar, que não só dessa parte cognitiva, né, dessa parte de doenças neurológicas, mas quando a gente pratica atividade física e a gente tem um músculo forte, a gente tem uma articulação mais forte, a gente consegue reter muito mais cálcio no nosso osso, fazendo com que a gente seja um velhinho menos frágil. Então, sendo um velhinho menos frágil, a gente consegue ter mais autonomia, você tem menos chances de queda, menos chances de fraturas e menos chances de doenças causadas por doenças osteomusculares, que a gente não cultivou, né? A gente não cultivou aí o nosso esqueleto, os nossos músculos e as nossas articulações ao longo da vida quando era mais jovem, e aí quando chega na fase adulta, na fase de mais idade, tem esses problemas musculoesqueléticos, porque não conseguiu ter esse ritmo, né, ter esse hábito. Mas isso não tá
fadado à desgraça, se você, ainda que chegou numa fase da vida mais velha, putz, eu nunca pratiquei atividade física, então agora já era. Não, sempre tem um ganho, né? Tem muito estudo que demonstra isso, que sempre tem um ganho. Ainda que você esteja debilitado, você pode investir aí em movimentos que sejam adequados para sua faixa etária, adequados para sua condição física, mas eles sempre vão trazer inúmeros benefícios para você, tá? Então ajuda também no equilíbrio energético, né? Mantendo o peso adequado e diminuindo as chances das doenças crônicas. Então isso é a mesma coisa lá do item 1 e do que eu falei antes. Como o sedentarismo está muito ligado a essas doenças cardiovasculares e metabólicas e muitos cânceres também, né? Por conta do acúmulo aí de tecido adiposo, e esse tecido ele pode sim corroborar para desenvolvimento de toxinas que vão levar o teu organismo a desenvolver um câncer. Então, ele vai ajudar nesse equilíbrio energético. Então, sempre tá de olho no quanto a gente se movimenta e o quanto a gente consome de energia. Oi, Dai, boa noite, tudo bem? Seja bem-vinda. A Dai sempre nunca perde nenhuma aulinha, né, Dai? A Dai foi minha aluna do curso. Lembrando, gente, que as inscrições estão abertas. A segunda turma vai começar semana que vem. Eu tô super animada, já fiz assim até umas atualizações. E quem é da primeira turma, viu, Dai? Depois eu vou avisar lá no grupo. Quem é da primeira turma vai poder assistir as aulas da segunda turma, tá bom? Depois eu vou avisar lá pra vocês direitinho os horários, como que vai ser, pra vocês também assistir, porque eu já fiz algumas atualizações e eu acho que vocês vão gostar do conteúdo, tá? Obrigada, cada live um novo aprendizado. Obrigada, viu, Dai? Obrigada mesmo, você tá sempre aí comigo, me acompanhando, então... E é uma pessoa que teve muito benefício, assim, teve uma construção legal, né, sobre a saúde, sobre melhora de estilo de vida, que foi bem gratificante o trabalho. Então, gente, pra gente ter todos esses benefícios, né, em relação à atividade física, quais são as recomendações da Organização Mundial de Saúde? O que a gente precisa fazer para ter aí esses benefícios, né? Então, aqui eu coloquei as recomendações para pessoas adultas de 18 a 64 anos, porque eu acho que a grande maioria do meu público tá dentro dessa faixa etária, mas para, por exemplo, adultos com mais de 64 anos, você pode inserir esses, mas tem algumas coisinhas a mais, né? Então, para melhorar o equilíbrio e tudo mais. Mas eu vou focar mais nessa faixa etária, tá? Então, pelo menos de 150 a 300 minutos de atividade aeróbia moderada ou pelo menos de 75 a 150 minutos de atividade aeróbica vigorosa. Então, assim, para simplificar, a moderada é aquela caminhadinha mais forte, né? Subir uma escada. E já a vigorosa já é uma corrida, andar de bicicleta, né? Aquela coisa que você fica mais ofegante, que você não consegue conversar muito bem, já se enquadra numa vigorosa, tá? Ou a combinação equivalente da intensidade desses dois ao longo da semana, tá bom? E além disso, é interessante colocar atividade de fortalecimento muscular, que envolve os principais grupos musculares, de pelo menos 2 a 3 vezes por semana. E essas atividades de fortalecimento, gente, também pode ser atividades que envolvam equilíbrio, né, que envolvam força, que envolvam mobilidade, por exemplo, porque quando a gente faz, por exemplo, corrida, isso é uma, assim, falando de uma forma mais simples, é uma atividade aeróbia, né? Ela vai melhorar a sua condição cardiovascular, ela ajuda você a queimar gordura, né? A perder peso. Mas, quando você parte para uma atividade de força, que é, por exemplo, a musculação, pilates, levantamento de peso, o próprio treinamento funcional, a gente entende que é um exercício mais completo no questão de você treinar a sua habilidade de equilíbrio, você treinar a sua habilidade de executar coisas do seu dia a dia com mais facilidade. Então, alguns exercícios que a gente faz na academia ou na aula de funcional, por exemplo, ela imita aquilo que a gente faz no dia a dia. Então, por exemplo, o agachamento, o que é o agachamento? É a gente sentar e levantar da cadeira, a gente sentar e levantar da privada, né? A gente sentar e levantar do sofá. Então, esses exercícios, eles imitam as nossas atividades do dia a dia. Então, toda vez que a gente faz esse exercício de uma forma orientada, a gente está melhorando a nossa capacidade física para executar aquela tarefa.
e no longo prazo isso realmente vai melhorar a questão da fortificação das articulações do quadril, por exemplo, das articulações dos braços, das grandes articulações dos joelhos, né, que é uma articulação que tá sempre muito sobrecarregada. Então, a gente fazer esse treinamento no dia a dia aí é super interessante pra gente manter a qualidade das nossas articulações, dos nossos músculos, tá bom? Fala, Diego, boa noite. Diego, tô de olho em você, viu? Você fica comendo aí salgado. Já começou a escolher melhor seu salgado do dia a dia? Já tá levando um lanchinho? Tô de olho em você, viu? Tô bem de olho. E aí, gente, como começar, né? Como começar pra fazer tudo isso, assim? Porque tanta informação, faça isso, faça aquilo. Eu acho que o mais interessante é a gente buscar primeiro aquilo que faz mais sentido pra mim e aquilo que se encaixa na minha rotina, pra depois eu dar uns passos maiores. Mas como começar, né? O Diego tá falando, estou optando por almoçar. É isso aí, Diego. Tenho certeza que tá melhorando a sua disposição. Tenho certeza que tá melhorando o teu humor. Depois você me conta aí, o que tá melhorando com essa nova atividade. Então, assim, gente, praticar algum movimento, ainda que pouco, é melhor que nada. Então, sempre buscar acrescentando. Então, subir escada, né? Sempre vai andar de ônibus, descer um ponto antes, tentar evitar usar o carro para coisas perto. Então, essas pequenas coisas do dia a dia já tá contando como uma atividade anti-sedentarismo, tá? Então, começar a fazer em pequenas quantidades, aumentar gradualmente a frequência, a intensidade e a duração ao longo do tempo. Então, toda vez que você pensar em aumentar a intensidade, né, aumentar aumentar aí essa atividade, é ideal você procurar daí um profissional para te ajudar. Então, ou um fisioterapeuta, um profissional de educação física, ou um médico, para ele te orientar o que pode ser melhor para você, que para você tenha um benefício maior em relação àquela atividade que você está se propondo a fazer, tá? E principalmente, gente, eliminar as barreiras com estratégias e as metas para que as metas sejam cumpridas. Então, assim, tentar sempre colocar aquilo de uma forma que se encaixe na sua rotina e que você consiga cumprir. Eu falei um pouco sobre isso, né, lá no primeiro dia, quando a gente falou sobre as metas inteligentes, que quando a gente coloca uma meta que a gente consegue cumprir, aquilo ali cria um mecanismo de satisfação no nosso cérebro e faz com que a gente tenha uma sensação de que a gente é capaz e que a gente consegue cumprir. E aí isso vai estimulando cada vez mais a gente fazer outras atividades para que isso seja mais incorporado na rotina, né? Então, vamos supor, se você se propõe a treinar de manhã, já deixa tudo ali, o tênis certinho, a roupa que você vai usar, já deixa separado ali o lanchinho que você vai fazer, pra não ter que acordar de manhã e ficar com aquela preguiça, ai, tem que trocar de roupa, ai, não sei nem o que eu vou comer. Então, assim, sempre ter essa organização, porque isso vai facilitar com que você faça aquela atividade no período que você se propôs a fazer, né? Então, acho que é um pouco disso. E deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Acho que não. Acho que foi isso que nós comentamos lá no Masterclass. O pessoal gostou bastante. Eu tive muito feedback positivo, assim, do conteúdo. Foi bem legal. Então, gente, aí voltando, né, ao que a gente falou lá no primeiro dia. Depois desses aprendizados, quais são os seus próprios conceitos de saúde, né? O que é saúde pra você? Será que você acredita que a sua saúde tá de acordo com aquilo que você gosta, com todos os seus valores, com aquilo que você realmente acredita que pode estar te fazendo bem? Ou será que existem coisas no seu dia que estão consumindo aí tua energia e que você realmente não consegue se dedicar nesse autocuidado, né? Então, quando eu falei lá no começo, eu quero trazer essa reflexão para vocês, né? Sobre, em termos de saúde, né? Quais são os seus valores? Quais são os meus valores? Anota num papel isso. Isso é interessante para você ter uma visão sobre aquilo que você está pensando em fazer e que isso realmente esteja alinhado com os seus valores. Pensa também quais são as suas metas e suas expectativas para a sua saúde para daqui 5 anos. Será que o que você está fazendo hoje
está de acordo com aquilo que você quer para daqui 5 anos? Então, em relação à sua alimentação, em relação à sua atividade física, em relação ao que você, quanto você dorme, em relação ao seu trabalho, em relação aos seus relacionamentos sociais. Será que isso que você está fazendo hoje está de acordo com o que você quer para daqui 5 anos? E também pensar no autoconhecimento e lembrar quais são os meus padrões de interesse, o que faz parte da minha essência, da minha cultura, das minhas crenças, o que eu gosto, o que eu não gosto, o que eu faço que é para agradar outra pessoa, ou o que eu faço que é realmente em prol de mim mesma, em prol do meu autocuidado, em prol do meu bem-estar. Então, essas são as perguntas que eu gostaria que vocês ficassem com vocês e respondessem aí, ou anota num papel, ou pode responder mentalmente. Se quiser mandar aqui também no chat dos comentários, eu ia achar bem interessante se alguém comentasse, por exemplo, se os seus padrões de interesse eles estão mais alinhados com o que você gosta ou com o que a outra pessoa gosta. Porque a partir daí é que a gente começa a pensar nas minhas metas de saúde. Será que elas estão alinhadas com o que eu quero ou com o que uma outra pessoa quer? Porque a partir do momento que elas estão alinhadas com o que eu quero, com os meus valores, vai ficar muito mais fácil da gente conseguir adotar um hábito, colocar isso no dia a dia e realmente fazer com que isso perdure aí ao longo do tempo, tá? Vamos ver que tem uma pergunta aqui. Ah, não, a Day escreveu, ó. Eu estou na caminhada, dança que eu adoro. E o próximo passo será musculação ou pilates. Nossa, Day, eu fico muito feliz mesmo, que acho que uma das suas principais metas, né, era fazer atividade física e tal. E eu fico muito feliz que você tá conseguindo. Todo dia ela manda lá no grupo do WhatsApp das meninas do curso que ela conseguiu, que ela fez. E assim, saiu daquele lugar do sedentário e já tá indo pro lado das pessoas que inspiram as outras, né, Dai? Isso é muito legal. Aqui tem uma pergunta da Sônia. Subir 10 degraus de escada todos os dias tem benefício? Tem. Tem o benefício, a única coisa que precisa tomar cuidado é assim, quando vai descer, né? Porque quando a gente desce, a gente joga ali uma sobrecarga em cima do joelho. Então, precisa descer devagar. Mas, assim, subir e descer a escada não tem problema nenhum. Até porque isso faz parte do dia a dia, né? Isso vai trazer ali um pouco mais de movimentação, vai trazer um pouco mais de equilíbrio, por exemplo, que você tem que dar o impulso, né? Pra poder subir. Então, vai trazer benefício, sim. Só tem que tomar cuidado pra não, na hora que descer, não sobrecarregar o joelho aí e acabar criando um problema. Mas é aquilo, né? Todo movimento conta. Eu acho que é muito legal você começar e pensa assim, tô subindo 10 degraus, amanhã eu vou subir 11, daqui uma semana eu vou subir 12. Sempre pensa que a hora que aquele movimento começa a ficar muito fácil, que talvez seja a hora de dar um passo a mais e colocar aí alguma dificuldade para dar um choque no organismo e fazer com que aquilo continue fazendo benefício, tá? Deixa eu ver aqui. Sim, a Dai escreveu, né? Sim, superação a cada dia. Dai, muito bom, viu? Eu fico bem feliz por você, de verdade. O Eugênio escreveu, muito bom, tô gostando, precisamos muito de boas orientações. Deus abençoe vocês, abraço, obrigado, Ju. Imagina, Eugênio, é um prazer ter você aqui, é um prazer ter todos vocês aqui numa sexta-noite, né? Pra me ouvir, pra ver o que eu tenho pra dizer. Eu fico muito feliz pela audiência, pelo carinho, pela atenção, porque vocês sabem que pra mim isso aqui é uma coisa que é muito importante, porque traz sim uma satisfação pra mim como pessoa, porque eu gosto de ajudar, gosto de poder compartilhar tudo que eu venho estudando aí ao longo de mais de 10 anos, né? Porque só de formado eu tenho 10, mais 6 de faculdade, são 16 anos estudando o corpo humano, estudando fisiologia e tentando compartilhar de uma forma simples, porque eu acredito muito que nós temos o poder de escolha sobre a nossa saúde. Eu acho que a gente não pode ficar dependendo do que o médico vai dizer porque eu tenho que fazer. Eu tenho que entender o que ele tá falando, eu tenho que ter um poder de escolha, eu tenho que ter um poder de dizer, olha, isso serve pra mim, isso não serve. Será que existe uma outra possibilidade que vai me trazer benefício? Então, sempre tentar fazer com que isso esteja de acordo com o que a gente acredita, porque senão a gente não consegue levar isso pra frente. Eu acredito muito que
A nossa saúde depende das nossas escolhas, é uma coisa que eu venho falando há muito tempo e que eu vou levar daqui pra frente pra sempre, sabe? E fazer com que vocês acreditem nisso e que vocês se empoderem disso para que vocês realmente possam ter a saúde e a qualidade de vida que vocês merecem, tá? Então, muito obrigada por vocês estarem aqui, por terem me acompanhado esses 3 dias. Irani, obrigada. Obrigada, viu? Obrigada mesmo. Depois a gente precisa discutir aí sobre os conteúdos pra gente continuar fazendo os nossos projetos, né? Eu tô bem feliz que você tá aqui hoje pra me ouvir também e todos vocês. Tá bom, gente? Então, muito obrigada. Boa noite, que vocês tenham um ótimo fim de semana. Até mais. Tchau, tchau.